Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, para mais um tempo do nosso culto virtual. Esse momento onde nós podemos meditar na palavra do Senhor e também adorá-lo através das músicas. Eu espero que você esteja com o seu coração e com a sua mente preparados para adorar o Senhor nesse momento. E que nós possamos juntos, mesmo estando separados fisicamente, mas juntos num só espírito, num só coração, possamos render a honra, o louvor e a glória que são devidos a Deus. Me acompanhe em oração para que nós iniciemos esse tempo juntos. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pelos meios que colaboram para que nós possamos, mesmo estando distantes, celebrarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor como o corpo de Cristo que somos, Pai. Que em nome de Jesus, nesse momento, o Senhor encontre corações e mentes abertos para aquilo que o Senhor tem a falar e tem a fazer nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo do Senhor possa mover de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Que o Senhor seja exaltado, Deus, através da nossa postura nesse momento, através da meditação da palavra, através de cada um dos louvores, através da nossa disposição em Te adorar. Recebe nosso louvor e a nossa adoração, seja engrandecido somente o Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Convido vocês a estarem junto comigo neste momento, louvando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Tudo que tens feito
sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda a glória eu te darei, pois do pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. A Ele sim louvai. A Ele sim
o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Te convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 3, dos versículos 11 a 24. 1 João, capítulo 3, versículos 11 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Algumas versões dizem: não ame somente de boca, ou não amemos somente de boca, mas de ação ou em ação. Com isso saberemos, versículo 19, que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou. Versículo 24. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, quando nós olhamos para aquilo que João está escrevendo aqui, nós podemos perceber nesse texto
dois tipos de obras, dois tipos de ações que João está categorizando aqui. Essas obras são as obras dos mortos e as obras dos vivos. Ou seja, aquilo que os mortos fazem, a ação dos mortos, e por outro lado, aquilo que os vivos fazem, a ação dos vivos. E ele começa falando, dando um exemplo a respeito de dois irmãos, muito conhecidos para aqueles que têm um pouco de contato com a Escritura, onde um irmão assassina o outro, Caim e Abel. E ele diz então que esses que estão mortos, eles se assemelham a Caim e não a Abel. Apesar de Abel ter sido assassinado e ter morrido, os mortos não se assemelham a ele, porque as obras de Abel eram obras de justiça, mas não era assim com Caim. As obras de Caim, elas não eram boas. Olha o que diz o versículo 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. E João diz que as obras dos mortos, elas se assemelham àquilo que Caim fez. Ou os mortos, eles são identificados na figura de Caim, que não praticava a justiça, mas praticava a maldade. Mas vamos olhar agora para quais são as características desses que são tidos aqui como mortos e se assemelham a Caim, são chamados de mortos. Quais são as obras desses? Primeiro, as obras ou atitudes deles são obras de inveja. O próprio versículo 12 vai dizer isso, quando conta o relato, ou o episódio ali de Caim com seu irmão Abel. Então, uma das atitudes daqueles que se assemelham a Caim, daqueles então que estão mortos, uma das obras dos mortos é a inveja. É invejar aquilo que o outro tem, é invejar o outro por quem ele é invejar o outro pela caminhada dele, pelo que ele consegue e pela forma que ele vive a sua vida. Essa é uma obra dos mortos, uma das obras dos mortos. Outra obra dos mortos que o texto nos fala nos versículos 13 e 14 é o ódio, a falta de amor ao próximo. Acredito, inclusive, que há uma ligação entre a inveja e essa falta de amor, esse ódio em relação ao outro. Quando nós olhamos para a vida de Caim, ou para a história de Caim e Abel, nós conseguimos perceber isso. Caim invejou Abel, porque Deus havia aceito a oferta de Abel, mas não tinha aceito a oferta de Caim. E o seu coração, então, foi tomado de ira, foi tomado de ódio. E ele não conseguia mais amar o seu irmão, mas sim odiá-lo ao ponto de ir para cima do irmão e tirar a vida do seu irmão. Ódio, falta de amor ao próximo, também é uma obra daqueles que estão mortos. Outra obra daqueles que estão mortos é que eles provocam a morte. Uma obra dita aqui no texto, versículo 15, é que há uma característica, uma atitude daqueles que são mortos ou que estão mortos é o homicídio. Olha para o versículo 15, vamos olhar juntos para o versículo 15. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Aqueles que estão mortos, eles produzem morte. Da mesma forma que Jesus
ele diz que se alguém pensar em adulterar, esse já adulterou por causa da intenção do seu coração. Da mesma forma, tem a ligação aqui, o homicídio, o assassinato. E aqui, então, essa é uma das obras dos mortos, o homicídio, o assassinato. Tem gente que já tem matado pessoas com os seus pensamentos, com as suas palavras, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Por enquanto, basta entender e saber que o assassinato, o homicídio, em ação, em pensamento, em sentimento, ele é uma obra daqueles que estão mortos nos seus pecados e delitos, estão mortos porque ainda não conhecem a vida eterna de Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Uma outra característica, então, dos mortos, uma outra obra dos mortos, uma outra atitude daqueles que estão mortos, é a avareza, o egoísmo. Quando nós olhamos para o versículo 17, ele vai tratar disso. Verso 17. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Uma das características daqueles que estão mortos, segundo o texto bíblico, é a avareza, o egoísmo. Eles só pensam em si mesmos. Olhando para nós, olhando para o nosso tempo, como que isso se alinha conosco, como que isso se aplica a nós. Olhando para esse texto, eu consigo entender e meditar em algumas coisas. Eu queria que você me acompanhasse nisso. Primeiro, a inveja, ela tem sido, infelizmente, muitas vezes disseminada no nosso meio. Como sociedade, nós vemos atitudes invejosas de várias pessoas, de uns para com os outros. Por exemplo, a corrida para ser melhor que o outro, o desejar aquilo que o outro tem, desejar ter mais que o outro, desejar ser mais que o outro. Atitudes invejosas. Isso está presente na nossa sociedade. Pessoas que olham para o outro e querem ser tão melhor que ele, que não medem as consequências. E acabam pisando em pessoas para serem melhores que outros, para alcançarem os seus objetivos. Aquela frase que diz, os fins justificam os meios, ela se encaixa aqui. Onde muitas pessoas, para serem melhores que os outros, eles espizinham sobre os outros, eles massacram os outros, porque têm inveja do outro. Uma outra característica que nós podemos ver aqui, no nosso contexto, na nossa sociedade, é a falta de amor. E essa falta de amor, ela pode ser expressa de diversas formas. Por exemplo, na corrupção que a gente tem visto, infelizmente, dia após dia nos noticiários, numa leitura num site jornalístico, entre outras coisas. A corrupção, ela demonstra falta de amor. E por que a corrupção demonstra falta de amor? Porque nessa corrupção, ou no tirar algo de alguém, no desviar um dinheiro, a pessoa não está preocupada com o que isso pode causar na vida de outros, ela só está preocupada consigo. Se ela não está preocupada com o outro, logo ela não ama, ela não está demonstrando amor. Logo, lhe falta amor. A falta de amor, por exemplo, pode ser expressa na nossa sociedade, no nosso tempo, através de tantas brigas ideológicas que têm surgido. Sejam brigas em relação a ideologias políticas, sejam brigas por conta de qualquer outra coisa, de qualquer outro motivo, que tem causado muitas vezes divisão em famílias, divisão entre amigos, tudo isso gerado pela falta de amor.
E por que isso demonstra falta de amor ao próximo? Porque quando a pessoa não abre mão de algo, ou nem que ela não abra mão, mas que ela esteja disposta a ouvir o outro e a respeitar a sua opinião, quando isso não é feito, isso é falta de amor. A pessoa está desconsiderando a opinião daquela pessoa, ela está desconsiderando quem aquela pessoa é, a opinião que ela tem, e ela está preocupada apenas consigo e com a sua própria opinião. Ela não quer conversar, ela não quer dialogar. Muitas vezes, numa discussão, ela quer ter a razão. E não há discussão, porque aquilo é um monólogo, somente dessa pessoa colocar a sua opinião e não olhar para o outro, não respeitar o outro. Falta de amor ao próximo. Nós poderíamos dar vários outros exemplos aqui, mas por hora vamos ficar nesses exemplos. Outra evidência que nós podemos ver nos nossos dias e que mostra aqui nesse texto bíblico são as diversas formas de homicídio. Filhos matando pais, pais matando filhos, ser humano tirando a vida uns dos outros. Esse é um homicídio, ou esses exemplos que eu dei são homicídios de fato e que nós podemos ver e que nós acompanhamos nos noticiários, na TV, através da mídia. Mas quantas pessoas estão matando outras aos poucos, emocionalmente, por exemplo? Pessoas que são abusadores emocionais e que têm tirado a vida de outras pessoas, têm tirado o fôlego de vida dessas pessoas, seja de filhos, seja de um marido ou de uma esposa, seja dos pais, pessoas que são abusadores e com isso estão cometendo homicídio em relação ao outro. Estão assassinando, estão matando o outro pouco a pouco. Outro aspecto que nós podemos ver também, ou aplicar também nos nossos dias, desses que têm as obras mortas, né? Tem as obras dos mortos aí, são a avareza e o egoísmo. Pessoas que só pensam em si mesmas. Pessoas que não olham para a necessidade do outro. Pessoas que podem ver o outro passando necessidade, mas aquilo não tem o mínimo de comoção no seu coração. E aquilo não tem o mínimo não faz com que ela tenha o mínimo de movimento em relação ao outro. Isso demonstra muitas vezes uma idolatria pelo dinheiro. Não é à toa que a Escritura chama o dinheiro muitas vezes de mamon, nominando o dinheiro como um Deus, com D minúsculo, um Deus pagão, capaz de tomar o trono do coração de algumas pessoas. Isso me faz lembrar de uma história de um rapaz que se aproxima de Jesus querendo segui-lo. E Jesus diz a esse rapaz: pois bem, você cumpre os mandamentos? E ele diz: eu cumpro todos. Jesus diz a ele, então: venda os seus bens, venda tudo o que você tem, então venha e me siga. E o texto bíblico diz, ali em Mateus, que esse rapaz, ali em Lucas, na verdade, que esse rapaz saiu da presença de Jesus triste. Ele saiu da presença de Jesus triste porque o tesouro dele eram os seus bens, eram a sua posse. E a Escritura, ela é categórica em dizer que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Não há problema em você ter dinheiro. O problema está no fato de muitas pessoas idolatrarem o dinheiro, terem o dinheiro acima de qualquer coisa, terem no dinheiro motivo de felicidade ou motivação de felicidade, terem no dinheiro segurança, terem no dinheiro um ídolo, um Deus, que tomou o trono do seu coração.
As obras dos mortos, elas geram morte. Obras de mortos geram morte. Mas o texto bíblico continua, e nessa continuação do texto bíblico, nós podemos ver que não só há a obra dos mortos, ou as atitudes daqueles que estão mortos espiritualmente, mas também há as obras, as atitudes daqueles que estão vivos em Jesus Cristo, que estão vivos espiritualmente. E o texto nos diz que as atitudes, ou uma das atitudes dos vivos, uma das obras dos vivos, é o amor ao próximo. Os versículos 11 e 14, e também o versículo 23 vai nos dizer isso. Obra dos vivos, uma das características dos vivos, uma das atitudes dos vivos, é então o amor ao próximo, segundo o que o texto nos diz. Outra obra dos vivos é dar a vida pelo próximo, e com isso seguir então o exemplo de Jesus Cristo, versículo 16. Vamos ler esse versículo. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, ou seja, então, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Dar a vida pelo outro. E aqui isso não significa você literalmente tirar a sua vida pelo outro. Dar a vida pelo outro tem a ver com abrir mão de si mesmo. Tem a ver com se colocar no lugar do outro. Tem a ver com defender o outro, ou a vida do outro, com a sua própria vida, entregando a sua própria vida em prol do outro, dar a vida pelos outros. O texto também nos diz que uma das obras dos vivos é colocar o amor em prática através da generosidade. Versículo 18 vai nos dizer isso. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio de nossas ações. E aqui o texto está respondendo ao versículo 17, que está falando que se alguém tem recurso suficiente para viver bem, vendo seu irmão passando necessidade, não se compadece, não faz algo em relação a isso, essa pessoa, então, ela está morta, essa pessoa, ela não tem o amor em si. Então, uma das características aqui, uma das características das obras dos vivos é a generosidade. É se colocar no lugar do outro ao ponto de ser generoso, a ponto de ter algo e partilhar com o outro. Nós vemos isso em Atos capítulo 2, quando o texto bíblico vai nos dizer que eles vendiam as suas propriedades e bens e repartiam segundo a necessidade. Pessoas generosas. Generosidade, então, é uma das obras dos vivos. Além disso, os vivos são humildes, reconhecendo as suas limitações, mas eles também são confiantes em Deus, na graça, no poder, no amor de Deus. Eles são humildes, olhando para si, e confiantes, olhando para Deus. Outra característica é que os vivos, eles caminham em obediência e conformidade com Deus. Os vivos recebem também as bênçãos de Deus, versículo 22. E os vivos são guiados pelo Espírito Santo, versículo 24. Nós, como vivos, ou se vivos somos, precisamos de ter um amor prático em relação ao outro. Esse amor prático tem a ver com uma dedicação ao próximo em meio às suas dificuldades, em meio às suas necessidades. O nosso amor não pode ser somente de boca, mas de ações. Nós precisamos agir em amor ao outro. Não basta dizer eu te amo e as suas mãos, os seus braços estarem encolhidos.
Você precisa dizer eu te amo com sua mão estendida ao outro, com o seu braço estendido ao outro, para suprir a necessidade do outro. Nós precisamos cultivar nas nossas vidas o autossacrifício. O autossacrifício é uma das obras daqueles que estão vivos. E assim nós podemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Nós precisamos também colocar em prática a generosidade e não o acúmulo. Precisamos ser generosos, olhando para o outro, dividindo aquilo que nós temos, compartilhando com o outro. Isso é mais uma das obras dos vivos. Outra obra dos vivos é a humildade e a confiança em Deus, ou seja, nós reconhecermos as nossas limitações, reconhecermos a nossa pequenez, mas acreditarmos, crermos e confiarmos nesse Deus que a palavra diz que nos ama e que cuida de nós. Confiantes nesse Deus que manifesta a sua graça em nós, nos justificando através de Jesus Cristo. Outra obra dos vivos que nós podemos colocar em prática nas nossas vidas ou como consequência dessas obras, nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus, confiantemente, de que Deus tem prazer em abençoar aqueles que são seus filhos. E Deus abençoa os seus por estarem alinhados com Ele. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21, versículo 22. Mateus 21, 22. Olha só o que diz o texto bíblico. Diz assim a Escritura: Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira, e muito mais. Poderão até dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Quando o nosso coração, quando a nossa mente está alinhada com Deus, nós podemos pedir e nos será dado. Nós podemos pedir confiantes de que o Senhor atenderá a nossa oração. Outra característica daqueles que estão vivos, outra obra dos vivos, é que estes são guiados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque eles são morada de Deus. O Espírito habita nestes. E por isso eles estão vivos. E então são guiados pelo Espírito Santo. Eles têm a vida, a semente de Deus em si, como foi dito no versículo 9 desse mesmo capítulo. O que a gente precisa entender e gravar na nossa mente e no nosso coração também, meus queridos, é que a obra dos vivos gera vida. Concluindo, os discípulos de Jesus, aqueles que são discípulos, aqueles que são filhos, aqueles que são seguidores de Cristo, que se denominam cristãos, devem amar como Jesus amou. Demonstrando isso na prática do amor ao próximo, e assim vivendo como pessoas que já não estão mortas em seus pecados, mas foram vivificadas em Cristo. A minha oração e o meu desejo é que você possa demonstrar com a sua vida a obra dos vivos. Que você esteja vivo e que você demonstre isso com a sua vida, amando ao outro, se sacrificando pelo outro, alinhando o seu coração, a sua mente com o Senhor, e que isso possa gerar vida em você, mas também no próximo. Esta paz que eu sinto em minha alma
me guia.